tens compaixão desta planta. Jonas, capítulo 4, versículo 10. Neste momento o profeta Jonas estava em um lugar a leste de Nínive. Ele havia pregado uma mensagem de Deus contra os ninivitas, pois a malignidade daquela população já havia subido até a presença de Deus. Após a pregação do profeta sobre a destruição da cidade, toda a população demonstrou publicamente que reconheciam seus pecados e estavam arrependidos. Dessa forma, Deus observou tudo quanto fizeram, como se converteram do seu mau caminho e abandonaram a violência, e atendeu às orações do povo. Voltou atrás e não destruiu a cidade como havia ameaçado, pois Deus é misericordioso, compassivo, longânime, rico em amor. O fato de Deus ter sido misericordioso com os ninivitas deixou Jonas extremamente decepcionado, pois ele desejava ver a destruição daquele povo violento. Então Jonas saiu para consolar-se num lugar a leste, oriente da cidade. Ali armou uma tenda e sentou-se debaixo dela, à sombra, até ver o que mais aconteceria à cidade. Deus fez crescer uma espécie de mamoneira sobre Jonas, a fim de oferecer mais sombra e conforto à sua cabeça, livrando-o do calor excessivo. E Jonas ficou bastante alegre por causa da planta. Todavia, no dia seguinte, ao alvorecer, Deus enviou uma lagarta que atacou o arbusto, que, sendo frágil, secou. Com a morte da planta, Jonas irou-se sobremaneira. Então Deus ponderou: você tem compaixão desta planta, embora não tenhas cuidado dela, não a fizeste crescer, nem a podaste. Ela simplesmente nasceu numa noite e na outra morreu. Porque não haveria eu de ter pena dos mais de 120.000 seres humanos, que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda, tampouco entre o bem e o mal, habitantes dessa grande cidade. No livro do profeta Ezequiel, o Senhor revela que sua alegria não está na morte do ímpio. Tão certo como eu vivo, diz Yahvé, o Senhor Deus, não tenho qualquer prazer na morte do incrédulo, mas sim, a minha alegria está em que o ímpio venha a ser convertido, se desvie do seu mau caminho e viva. Convertei-vos, desviai dos vossos maus caminhos. Existe uma situação que o Senhor destaca ao corrigir o profeta Jonas. Você tem piedade de uma planta, mas não tem compaixão de seres humanos. Essa situação acontece de forma parecida em nossa sociedade. Atualmente é muito fácil enxergar a animalização do ser humano e humanização do animal. Enquanto muitos pets são tratados como membros de famílias, pessoas reviram lixos procurando alimento. Não estou dizendo que devemos maltratar os animais. Longe disso. Precisamos cuidar muito bem da natureza, tanto das plantas quanto dos animais. Mas não podemos cometer o pecado de esquecer dos nossos semelhantes, os quais devemos amar como a nós mesmos. Existem pessoas que fazem festas de aniversários caríssimas para seus pets e gastam fortunas com brinquedos para os seus bichinhos, mas não têm a coragem de doar um pouco de alimento para uma família necessitada. Olham com piedade para um cachorrinho de rua e com descaso para um mendigo. Esquecemos que o animal é uma alma vivente, ao passo que o ser humano é a semelhança da imagem de Deus. Jesus Cristo disse que nós temos mais valor que os animais e as plantas. Contemplai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celestial as sustenta. Não tendes vós muito mais valor que as aves? Observai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Eu, contudo, vos asseguro que nem Salomão, em todo o esplendor da sua glória, vestiu-se como um deles. Então, se Deus vestiu a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Se dizemos ser religiosos, devemos observar que a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como sincera e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e, especialmente, não se deixar corromper pelas filosofias mundanas. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém.